número 2. Perdão, capítulo número 1. Efésios capítulo 1, vamos ler dos versos 1 a 14. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada, mas eu creio que dá para os irmãos acompanharem sem muitos problemas. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, bondoso e eterno Deus, Santíssimo Pai, está no céu, assentado no trono, acima de todo trono. Te rogamos as tuas bênçãos. Te rogamos, Pai, que o Senhor desça ao nosso nível e fale conosco. Te rogamos, Pai, que remova a cera de nossos ouvidos, as escamas de nossos olhos, a incredulidade de nossos corações e fale conosco. Te rogamos a tua misericórdia, Pai, pois diante de um texto tão rico e tão profundo, só conseguiremos aqui arranhar a superfície dele. Mas te rogamos que, mesmo com as nossas limitações, o Senhor fale conosco e faça a tua palavra frutificar em nossas vidas, na certeza que nós temos de que a tua palavra não volta vazia. Te rogamos, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, em 2014, o Brasil sediava pela segunda vez uma Copa do Mundo de futebol. Eu ainda me lembro de toda a comoção, de toda a antecipação. Era o único assunto que se falava nas emissoras de TV. Mesmo quem não gostava ou não tinha muito interesse por futebol, estava acompanhando todas as notícias e toda a trajetória do esquadrão brasileiro. Você não tinha opção, basicamente. Especialmente se você não tinha TV a cabo. Naquela época, Netflix acho que não existia. YouTube não era tão popular. Então você só tinha uma opção, que era acompanhar a seleção brasileira. A seleção, que sempre é muito badalada, naquela ocasião possuía um fator a mais, que é o chamado efeito casa, que quem gosta de futebol sabe muito bem o que é. É aquela diferença que pressupõe-se que existe pelo fato de um time estar jogando com a maioria da torcida, num ambiente que está mais habituado,
no campo que está mais habituado. Então, isso tudo compõe uma expressão chamada o fator casa. O time que joga em casa tem uma pequena, talvez, ou uma vantagem psicológica, ou então uma vantagem ali por causa do conhecimento do gramado, sobre o time que joga, que vem de fora. Então, muito se esperava daqueles jogadores naquela ocasião. O primeiro jogo começou com um susto. Aos 11 minutos do primeiro tempo, um gol contra no erro do lateral esquerdo, Marcelo. Contudo, ao longo do jogo, com 2 gols de Neymar e 1 de Oscar, nós terminamos com um placar favorável de 3-1. Na estreia, primeiro jogo da Copa, na seleção, na casa da seleção. Toda uma pompa e uma circunstância, mas tudo foi de acordo com os planos. A segunda partida, um empate em 0-0 com o México, com grande atuação do goleiro Ochoa, diga-se de passagem, franziu algumas testas, torceu alguns narizes, fez alguns duvidarem, fez alguns questionarem. Mas aí, o terceiro jogo, com a vitória de 4-1 sobre a seleção de Camarões e a eventual classificação para a fase de mata-mata, diminuíram as críticas e agora o foco era o próximo jogo. Nas oitavas de final, o Brasil ganhou da seleção chilena nas penalidades. Talvez tivesse sido melhor Neymar perder aquele terceiro pênalti. O jogo das quartas de final, que veio depois, foi outro episódio difícil. Vencer a seleção colombiana com 2 gols de bola parada, um de Thiago Silva e um de Davi Luiz. Isso não é um bom sinal para time nenhum, irmãos. Para quem não gosta muito de futebol, eu vou dar um pequeno apanhado. Num time onde você tem alguns dos atacantes mais caros do mundo, você ganhar um jogo com 2 gols dos 2 zagueiros não é um bom sinal. Todavia, nem tudo corria mais de acordo com os planos. Aos 43 minutos do segundo tempo, Neymar, a estrela do plantel, precisou ser substituído por causa de uma lesão na coluna. E houve outro desfalque que foi menos falado, mas na minha opinião foi mais importante. Thiago Silva, que era o melhor zagueiro naquela ocasião do nosso esquadrão, ele... Trocar? Tá bom. Esse aqui? Oi. Thiago Silva, que naquela ocasião era o melhor zagueiro da nossa seleção, tomou o segundo cartão amarelo e estava fora do próximo jogo. Foi necessário um plano B. A seleção entrou em campo sem 2 dos seus mais importantes jogadores. O desastre foi tão grande quanto foi inesperado. Eu não preciso lembrar ninguém do que foi aquele jogo com a Alemanha. Mesmo que você não goste de futebol, não acompanhe, está aí uma razão para você gostar menos ainda. Aquele 7-1, vexatório, em casa, com a seleção desfalcada, de fato, mas ainda assim, humilhante demais. Às vezes, irmãos, as coisas não vão como a gente planeja. Mas aí a gente tem uma pequena diferença para Deus. Deus não possui plano B, C, nem D. Deus não se adapta, Deus não muda, Deus não é pego de surpresa. Filipão, na época, foi pego de surpresa. Ele não esperava que o capitão da seleção fosse expulso do próximo jogo e nem que seu melhor jogador, seu camisa 10, fosse lesionado. Ele teve que se adaptar. Mas Deus não se adapta. Essa carta, irmãos, a carta de Paulo aos Efésios, olhando agora para o texto, como já foi tratado em outras ocasiões, ela é dividida em 2 grandes partes. Do 1º ao 3º capítulo, nós temos a primeira grande parte, que é a parte teológica, e na segunda parte, do capítulo 4 ao capítulo 6, nós temos a parte prática. Nós temos ortodoxia e ortopraxia, teologia e vida, teoria e prática. As 2 coisas, apesar de aparecerem de forma separada, ou melhor dizendo, distinta, organizacionalmente falando, elas não podem ser dissociadas, nunca. Na primeira parte é ensinado a respeito da obra divina para nos abençoar. E na segunda nós aprendemos que essa obra deve frutificar e ser refletida na nossa caminhada. Nós vemos a raiz e o fruto.
as bênçãos espirituais e a vida no Espírito, os privilégios do crente e como deve ser a conduta do crente. São duas partes, vou repetir para enfatizar, são duas partes distintas, mas inseparáveis. Irmãos, conhecimento sem prática é hipocrisia. E prática sem conhecimento é uma religiosidade falsa. É um farisaísmo. Essas duas partes, elas nos ensinam basicamente a obra de Cristo em nós e a obra de Cristo através de nós. Lembrando, irmãos, que o personagem principal do texto sagrado sempre é Deus. Mas essa história aqui fala de Daniel, mas o personagem principal é Deus. Por exemplo, fala o que Deus fez através da vida daquele homem. Fala como Deus colocou em prática o decreto eterno que ele tinha na vida daquele cidadão e na vida da nação e na vida do ser humano no modo geral. A carta aos Efésios, ela fala muito disso, da forma como Deus é o cabeça da igreja. É interessante olharmos para Efésios e Colossenses como cartas complementares, porque ambas enfatizam Cristo como o cabeça da igreja. Mas aí, Efésios olha de baixo para cima e Colossenses olha de cima para baixo. Efésios olha, ele diz assim, nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós temos que viver de acordo com isso. E aí em Colossenses ele fala de cima para baixo, olha, Cristo é o cabeça e Ele é supremo, e Ele é suficiente, e Ele é soberano sobre todas as coisas. Nele converge todas as coisas. Então, são dois aspectos da mesma moeda, duas faces da mesma moeda. Na carta aos Efésios, de modo semelhante agora a Romanos, Paulo ensina de forma categórica, irmãos, alguns temas como predestinação, como nós lemos aqui. Irmãos, a palavra predestinação, ela não foi inventada por João Calvino. Ela está na Bíblia, como nós acabamos de ler. Redenção pela graça, o ato soberano de Deus de eleger um povo para si, entre outros aspectos que têm muitas semelhanças também. Aqui, especificamente, ele trata da soberana eleição do Deus triuno de um povo para si, bem como uma obra que tornou manifesto aquilo que já havia sido decretado pelo próprio Deus antes que o próprio tempo existisse. O texto aqui em questão, irmãos, apesar de compor uma grande unidade, esses 14 versículos, especialmente do verso 3 ao verso 14, é como se fosse uma grande frase. Você na universidade, por exemplo, se você escrever uma frase muito grande num artigo, numa monografia, o seu orientador vai dizer logo, não. Bota um ponto aqui, divide essa frase, evite frases longas. Uma coisa que eu escuto desde 2009, quando eu entrei na universidade. Evite frases muito longas. Mas para Paulo isso não se aplica. É uma frase que vai do verso 3 ao verso 14. Nós não vamos separar, mas só vamos olhar cada etapa dessa grande elaboração, desse grande cântico de louvor ao Senhor, ao Deus triuno, em alguns pontos de forma distinta, mas jamais separada. A primeira parte fala acerca do Pai, a segunda parte acerca do Filho e a terceira parte acerca do Espírito. Irmãos, é muito importante a gente trazer um conceito, que é o conceito de economia da Trindade. E aqui eu queria fazer só um parênteses. O que é isso? É a forma como cada pessoa da Trindade atua distintamente, operando o plano salvador, operando o seu decreto eterno que foi decretado desde antes da criação do mundo. Então o Pai faz um papel, o Filho desempenha um papel e o Espírito desempenha outro papel. Um exemplo simples, quem morreu na cruz foi Jesus Cristo. O Pai não morreu na cruz e o Espírito Santo não morreu na cruz. Quem morreu na cruz foi Jesus Cristo, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, o Deus homem. Então, dentro da organização trinitariana, existem alguns aspectos da obra, do trabalho de Deus, que cada uma das pessoas executa de forma particular, mas nunca independente
ou separado das outras pessoas, porque essa separação ela simplesmente não existe. Primeiro tópico que eu gostaria de olhar, irmãos, do verso 1 ao verso 6, é a eleição graciosa de Deus Pai. As primeiras palavras de Paulo, quando ele inicia essa carta, são em defesa do seu apostolado. A palavra apóstolo quer dizer, de forma crua, de forma direta, mensageiro. É alguém que foi enviado por outra pessoa para levar uma mensagem. É um embaixador, podemos dizer assim. No entanto, no contexto do Novo Testamento, essa palavra apóstolo, esse adjetivo ou esse título, apóstolo, ele é aplicado especificamente ou de forma especial para os 12 e Paulo. Para os 12, Judas inclusive, até o seu pecado, até a sua traição, e depois para Matias, que ficou no lugar dele, e Paulo. Porque aí não é apenas mensageiro. Isso é uma coisa, irmãos, que às vezes quando a gente começa a estudar a Sagrada Escritura, a gente se perde. Porque quando a gente começa a conhecer um pouquinho dos textos originais, por exemplo, a gente olha e diz, não, mas essa palavra quer dizer isso. Mas, e qual é o contexto? Se eu digo a você a palavra manga, você pode pensar em várias coisas. Você pode pensar nesse negócio aqui da minha camisa, ou da sua, ou se você estiver com fome, você pode pensar na fruta. Talvez. Depende do contexto. No contexto do Novo Testamento, irmãos, apóstolo era aquele que era enviado por Cristo na autoridade do próprio Cristo. Apóstolos eram aqueles que foram testemunhas oculares de Jesus Cristo, foram aqueles que foram chamados pelo próprio Cristo e comissionados pelo próprio Cristo. Aí você pode me dizer, mas Paulo não foi chamado por Cristo. Foi chamado pelo Cristo ressurreto. Jesus não estava morto, Jesus estava vivo. Apareceu no caminho de Emaús a Paulo e o comissionou como apóstolo. Por isso que ele se chama como um fora de tempo. São homens que falavam, portanto, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Eles traziam palavra autoritativa. A palavra de Deus, ela tem autoridade sobre nossas vidas. Nós podemos ver muitas coisas na nossa vida, nós podemos ler um jornal que traga os fatos. É difícil. Mas nós podemos encontrar algum jornal, alguma matéria por aí, que traga os fatos correspondentes à verdade. Mas aquilo ali não tem autoridade sobre sua vida. Você não vai ler aquilo ali e dizer, isso aqui é para mim. A única palavra, o único texto que tem autoridade sobre a sua vida é a Sagrada Escritura. É o texto que foi escrito sob a tutela, sob a batuta dos profetas e dos apóstolos, no Antigo e no Novo Testamento, respectivamente. Por isso que Paulo, ele traz a sua apostolicidade. Ele diz, olha, eu, Paulo, apóstolo de Cristo. Eu não estou falando de mim mesmo, não é qualquer um que está falando, é o próprio Cristo que está falando através de mim. E ele tinha essa autoridade para falar isso. E esses homens, eles foram comissionados tanto para liderar a igreja no primeiro século, como para terminar a obra revelacional de Deus. Eles terminaram a palavra de Deus. Quando a gente olha no Novo Testamento, as referências à Escritura, se está referindo-se ao Antigo Testamento. Porque o Novo Testamento estava sendo produzido. Então, esses homens, eles foram chamados. Por isso, irmãos, que hoje a gente não pode admitir que existam apóstolos nos dias atuais. Porque se ele disser alguma coisa, está dito. Se a gente admitir que esses pretensos apóstolos aí estão falando a verdade, o que ele escrever, a gente tem que adicionar à Bíblia. E isso não existe. Eu não quero incitar a violência contra ninguém, mas apóstolo bom é apóstolo morto. Então, o que a gente lê aqui, irmãos, não são sugestões para a sua vida. O que a gente lê nas Sagradas Escrituras não são opiniões. É regra. Não é isso que a gente diz? Que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática? Mas às vezes isso fica só dos lábios para fora. O que está escrito aqui deve reger a nossa vida. É a carta magna, é a nossa constituição maior. Está aqui.
nós temos que entender que é a boca do próprio Deus falando. Por isso, irmãos, que quando chega esse momento do culto, da pregação da palavra, é um momento que inspira respeito. Não por mim, não pelo pregador, seja lá quem for, mas porque o que está sendo pregado é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é pregada, Deus fala, através de vasos de barro, mas é Deus que está falando. Paulo não deu a si mesmo o título de apóstolo. Ele foi chamado pela vontade de Deus. Ele sabia que toda a autoridade que ele possuía se devia ao fato dele ter sido comissionado pelo próprio Cristo. Como ele mesmo explica aos crentes de Coríntios, pela graça de Deus, sou o que sou. E Paulo era um cara que podia se gloriar de muita coisa, irmãos, humanamente falando. Paulo era judeu, mas tinha cidadania romana. Ele combinava, no contexto dele, o melhor de dois mundos. Ele podia olhar para os judeus e dizer, epa, você não está falando com um gentil, não. Mas ele também podia olhar para os romanos e dizer, epa, você não está falando com um escravo, não. Você não está falando com qualquer um, não. Apesar de que ele não faz isso. Instruído aos pés de Gamaliel, irmãos, isso era uma das carteiradas maiores que ele podia dar. Ele não estudou em qualquer canto. Ele não estudou na faculdade da esquina, pagou, passou. Ele estudou aos pés de Gamaliel. Erudito, conhecido. Era autoridade no assunto. Benjamita. Saber de onde é que você vinha naquele momento, naquela época da história, saber qual era a tribo que você adivinha, era um luxo para poucos. Israel, irmãos, temos que lembrar que passou por um processo de exílio, um processo de dispersão. Então, muitos não sabiam mais de qual tribo pertenciam. Paulo podia dizer, opa, eu sei, eu sou sangue puro. Mas ele escreve aos Coríntios e diz, eu sou o que sou pela graça. Ele sabia da autoridade que residia no chamamento soberano de Deus. Por isso ele não queria que isso passasse despercebido. Paulo já começa seus ensinamentos apontando para a vontade soberana de Deus. E aí, depois de se apresentar, Paulo faz uma coisa que nós muitas vezes negligenciamos quando a gente lê a Bíblia e quando a gente faz teologia, que é uma coisa chamada doxologia. No nosso hinário tem 2 hinos intitulados de doxologia. O primeiro, inclusive, tem esse título. O hino de número 6 é bem pequenininho e diz, a Deus Supremo, benfeitor, anjos e homens deem louvor. A Deus o Filho e a Deus o Pai, e a Deus Espírito, glória dai. Isso é doxologia. Às vezes, irmãos, quando a gente estuda teologia, a gente tem que ter cuidado. A gente não está estudando um mero ser qualquer. A gente não está estudando algo que foi criado por mãos humanas. Nós estamos estudando o próprio Deus, a palavra de Deus. Nós estamos estudando o ser eterno de Deus. Então, às vezes, a gente tem que dar um passo para trás e dizer, como Paulo diz, ó, quão insondáveis os teus caminhos. A gente tem que dar o passo para trás, como os teólogos medievais, e dizer, o Senhor é o ser mais que perfeito. Eles não estavam loucos, não, nem eram burros. Qual é a diferença de existir um ser perfeito para um ser mais que perfeito? Nenhuma. Ou é perfeito ou não é. O nome disso, irmãos, é adoração. Quando a gente estuda a pessoa de Deus, quando a gente medita na palavra de Deus, às vezes a gente tem que dar um passo para trás e lembrar quem Deus é. Não é à toa que Jesus Cristo começa ensinando a orar, dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Uma palavra de louvor. No 3º verso, o autor bendiz o santo nome de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, antes de começar a falar de Deus, Paulo para e diz, bendito seja, louvado seja
engrandecido seja o nome de Deus. Isso não é evangeliquez, irmãos. Isso não é crentez. Isso é reverência. É por isso que na nossa liturgia, a primeira oração é uma oração de invocação e engrandecimento do nome do Senhor. Nós rogamos a Deus que Ele esteja presente, que Ele receba o nosso culto, que Ele seja agradável o culto. Nós louvamos a Deus por quem Ele é. Nós entramos na presença de Deus dizendo: Senhor, Tu és soberano. Eu não. Tu és digno de todo louvor e adoração. Eu não. A melhor forma de nós entendermos a palavra de Deus e nos colocarmos no nosso devido lugar de ouvintes atentos e de servos obedientes é lembrarmos, antes de qualquer coisa, que estamos falando daquele que é digno de todo o louvor e adoração. Sobre esse verso, João Calvino comenta: o apóstolo enaltece sublimemente a graça de Deus para com os efésios, buscando incitar seus corações à gratidão, com o fim de deixá-los todos inflamados e assim invadi-los e enchê-los com essa ideia. Irmãos, o apóstolo começa dizendo: lembrem disso aqui. E a gente precisa lembrar também. Toda vez que a gente entra por aquela porta. Isso aqui, irmãos, não é um lugar mais santo do que outros lugares. Não é o lugar onde Deus habita corporalmente, como Ele fazia no Antigo Testamento. Mas é um momento em que nós estamos cultuando ao Deus que é soberano e eterno. É um momento, irmãos, em que a gente precisa de fato desligar do mundo lá fora. Porque nada lá fora é mais importante do que o que nós estamos fazendo aqui dentro. O mundo pode cair lá fora. O mundo pode desmoronar lá fora. E nada é mais importante do que louvar e engrandecer o nome do Senhor. Após isso, o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos presenteia com uma das mais belas seguranças que nós poderíamos ter. Foi Deus quem nos escolheu. Não é o contrário. Não foi você que escolheu Deus, irmão. Se fosse, você já teria desescolhido. Se fosse, você já teria abandonado. Já teria trocado de Deus. Foi Deus quem escolheu você. Nós somos escolhidos desde a eternidade, irmãos. Que maravilha. Nós fomos escolhidos desde antes que o mundo existisse. Desde antes que Deus dissesse: haja luz. Nós já havíamos sido escolhidos em Cristo para sermos amigos de Deus. E se isso não fosse a maior bênção que nós podemos receber, e de fato é, mas como se não fosse, nós recebemos muito mais outras coisas além disso. É uma bênção poder estar aqui com os irmãos. É uma bênção poder ouvir a palavra de Deus. É uma bênção poder orar uns com os outros e uns pelos outros. É uma bênção cantar louvores ao Senhor com as portas abertas, as luzes ligadas. Apesar de que nem sempre a gente canta a pleno nos pulmões, né? Mas essa graça, irmãos, que nós recebemos, ela não é vã. Ela não é um cheque em branco para que você faça o que você quiser da sua vida. É importante a gente entender, irmãos, que as epístolas que foram escritas, aquelas foram enviadas no Novo Testamento e compõem o Novo Testamento. Elas foram escritas para serem lidas de uma vez. Infelizmente, hoje a gente não tem esse luxo de parar no culto e ler os 6 capítulos de Efésios. Porque assim a gente teria a consciência de que a primeira parte, ela não vive sem a segunda parte. De que aquilo que a gente está vendo aqui hoje, não se sustenta sem o que a gente vai ver depois, a partir do 4º capítulo. Do que essa teologia que nós estamos entendendo, do que o Senhor é bendito, que Ele nos escolheu, deve frutificar. Não é uma graça barata.
Jesus Cristo não morreu por você para que você viva uma vida dissoluta e chame Ele de Senhor. Jesus Cristo morreu para que você tenha vida em abundância e seja parecido com Ele, conformado à imagem dEle. Jesus Cristo morreu para que nós sejamos apresentados diante do Pai, santos e irrepreensíveis. Como afirma a primeira resposta, a primeira pergunta do Catecismo Catecismo Breve de Westminster, o ser humano existe para o louvor da glória de Deus. Ele nos elegeu para que fôssemos salvos, nos abençoou de maneiras como não conseguimos sequer imaginar. No entanto, todas essas bênçãos são causas secundárias da obra divina. A causa primária e mais importante é a glória de Deus. Tudo o que existe foi criado para glorificar a Deus. Em sua infinita sabedoria, Ele faz e fará todas as coisas convergirem para isso. Então, irmãos, Jesus Cristo morreu para nos salvar? Sim. Morreu para salvar um povo, para formar um povo. Mas antes disso, Ele morreu para a glória de Deus. E isso, a gente tem que lembrar disso. Nós não somos o centro do universo. Você não é a última Coca-Cola do deserto. Você não é a coisa mais importante do mundo. A coisa mais importante do mundo, se é que a gente pode chamar de coisa, com todo o respeito, é o próprio Jesus Cristo. Ele sim. Em 2014, o técnico da seleção brasileira precisou se adaptar às circunstâncias. Precisou improvisar. Em 2018, também aconteceu uma coisa bem parecida. Contra a seleção belga, Tite precisou substituir Casemiro, o cão de guarda da defesa do Brasil. E aí ele teve que colocar Fernandinho, que era um cara que não estava acostumado a jogar naquela posição. Ficou um buraco na frente da defesa do Brasil. O resultado, apesar de o placar ter sido diferente, não ter sido tão humilhante, mas o resultado foi o mesmo. A seleção canarinha foi eliminada precocemente, acabando com os planos de ganhar o tão sonhado hexacampeonato. No entanto, irmãos, Deus não se adapta. Não existe nada que surpreenda Deus. Você já parou para pensar? Como é que você pega de surpresa um ser que é eterno, autoexistente, onipresente e onisciente? Como é que você pega de surpresa? Como é que você faz alguma coisa que ele não esperava? Como é que você vai dar uma oferta para ele que o surpreenda ou o faça olhar para você e diga: ah, como eu estou orgulhoso que você me fez essa surpresa? Presente, passado e futuro para Deus são iguais. Não muda. Ele não esquece do passado, ele não perde nada que está acontecendo no presente e nada lhe é oculto no futuro. Ele sabe todos os fatos e todas as possibilidades. Irmãos, eu fui pesquisar quantos movimentos possíveis tem numa partida de xadrez. É uma coisa tão grande que, se eu não estou errado, é maior do que o número de estrelas na galáxia. Maior do que o número de estrelas no universo. É uma coisa absurda. É uma coisa de 900 elevado a 40. É um número que você não vai, você pode contar o que for, que você não vai chegar lá. Deus sabe. Deus sabe todas as possibilidades de todos os momentos na sua vida. E de todas as nossas vidas. Todas as coisas que trouxeram você até aqui, agora, seja aqui ou seja pela internet, foram predestinadas pelo Deus que é eterno, imutável, onipresente, onipotente, onisciente e santíssimo.
Em Romanos 8, 32, Paulo nos ensina que aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmãos, Deus não predestinou apenas, e aqui eu vou colocar apenas entre várias aspas, a nossa salvação, como se isso fosse pouco. Como se isso não fosse a maior bênção que nós pudéssemos receber. Mas absolutamente tudo na sua vida e na minha vida foi preordenado por Deus. Então, irmãos, por que a gente dá vazão à ansiedade? Que tipo de incredulidade é essa que tem no nosso coração, que nos faz ansiosos? A começar de mim. Deus nos deu vida, nos sustenta diariamente, nos deu seu Filho Jesus e nos preservará para a sua glória até que o dia que Ele preordenou chegue, em que nós partamos ou que Ele volte. Então por que a gente anda ansioso? Não é para menos que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 6, versos 25 a 33, que nós não devemos andar ansiosos, porque você não pode adicionar nenhum côvado, nenhum metro, nenhum centímetro, nenhum segundo à sua vida, por mais que você tente. Isso, quem se preocupa com essas coisas, irmãos, é quem não é filho de Deus. Aqueles que podem chamar o Senhor Deus de Pai, não se preocupam com essas coisas. Porque nós sabemos que os planos dele não se frustram. Nós sabemos que aquilo que Deus pré-ordenou, desde antes que o mundo fosse mundo, vai se cumprir, ou já se cumpriu. Não andemos ansiosos, irmãos. Isso nada mais é do que incredulidade do nosso coração. Falta de confiança na provisão divina. Falta de confiança de que aquilo que o Senhor tem para nós é, de fato, o melhor. Quer partamos hoje, ou quer vivamos 120 anos, é o melhor. Segunda parte desse texto, irmãos, dos versos 7 a 12, nós podemos ver o cumprimento da eleição na pessoa de Cristo. Jesus Cristo, o amado, ele veio ao mundo fazer o quê? Derramar seu sangue e nos trazer redenção. É importante, irmãos, entendermos aqui o que é a palavra redenção. Essa palavra, ela traz uma ideia de resgate. Daquele tipo de resgate que se paga quando alguém é sequestrado. Nós estávamos sob o domínio da morte, aprisionados pelo pecado e pelos efeitos do pecado. Éramos filhos da ira, inimigos de Deus. Mas Deus, por seu imenso amor, enviou seu Filho amado para pagar com sangue o preço do nosso resgate. Aquilo, irmãos, que é oferecido para nós de graça, não foi conquistado de graça. Por isso que ela não pode ser uma graça barata, jamais. Porque ela custou sangue. Sangue daquele que era o Verbo e encarnou-se. Sangue daquele que é eterno. Daquele pelo qual, através dele, todas as coisas foram criadas. Ele se fez carne e sangrou até a morte, por mim e por você, para que nós pudéssemos receber de graça a salvação, para que nós pudéssemos ser resgatados por um preço que foi infinito, irmãos, e nós não podíamos pagar, como nos é ensinado na parábola do devedor incompassivo. Tinha-se 2 servos. Um deles tinha uma dívida com o seu senhor que ele não conseguiria pagar, nem trabalhando a vida inteira dele. E tinha outro servo que devia ao servo uma dívida bem menor. O primeiro servo é perdoado pelo Senhor.
de uma dívida que ele nunca conseguiria pagar. Esse primeiro servo não perdoa seu conservo de uma dívida bem menor. E aí Jesus Cristo nos ensina com essa parábola. Como é que você não perdoa o seu irmão depois de ter sido perdoado por Deus? E aí, irmãos, para a gente relembrar, a nossa dívida com Deus, ela era impagável, porque era uma dívida eterna. Jesus Cristo pagou a nossa dívida porque Ele é eterno, porque Ele é Deus, só sendo Deus para pagar essa dívida. E Ele não precisava de mim nem de você. Deus não estava solitário na eternidade. Deus não estava carente. A Trindade Santa não precisava de companhia. Eles nos criaram por amor a nós. Ele nos criou por amor a nós. E Ele se sacrificou por nós por amor, apesar de que nós não merecemos. O mistério foi revelado. Qual o mistério? Irmãos, para nós não tem mais mistério não. Tem alguns irmãos que às vezes dizem que algumas coisas que acontecem no culto é mistério, só se for para eles. Com todo respeito aos irmãos. Mas o mistério aqui era o próprio Cristo. Ele era o mistério. Aquilo que foi revelado como uma sombra aos profetas no Antigo Testamento se fez carne e habitou entre nós. Foi visto, ouvido, tocado, contemplado. A imagem do Deus Pai estava em carne revelada diante dos olhos de um povo pecador. Se só isso já não fosse humilhação demais. Antes de ir para a cruz, irmãos, Jesus Cristo percorreu um caminho de humilhação todos os seus 30 anos de vida terrena. Pense nisso. Em Cristo está toda a plenitude da natureza divina. Ele não é metade homem, metade Deus. Ele não é um semideus, ele não é um Hércules da vida, como os antigos gregos pregavam, os filhos dos deuses com humanas, com mortais, criavam um cara que é meio homem, meio Deus. Não, Jesus não era meio homem, meio Deus, ele é totalmente homem, totalmente Deus. Duas naturezas completas, não meias naturezas. Completas, inseparáveis e indivisíveis. Deus verdadeiro, com Deus Pai. O único Filho gerado de Deus Pai, aquele que é eternamente gerado, se entregou para que nós, que éramos filhos da ira, fôssemos adotados por Deus Pai. Através do sacrifício de Cristo, nós trocamos de Pai. Olha que maravilha. Não somos mais filhos da ira. Não estamos mais presos. Pelo contrário, agora nós somos filhos de Deus. E agora estamos livres. Agora não estamos mais em Adão. Agora não estamos mais debaixo do jugo do pecado que veio sobre a humanidade por causa do seu representante que pecou. Nós não estamos mais debaixo da maldição, completamente falando, do pecado. Por que eu digo completamente? Porque ainda nós temos pecado, irmãos. Ainda nós lutamos com a natureza pecadora. Mas nós estamos livres das consequências últimas do pecado. Agora nos é possível viver de uma vida agradável a Deus. Não somos mais escravos. Somos livres. Nós somos herdeiros em Cristo e com Cristo. Nós somos herdeiros por causa dele e com ele. De modo que as bênçãos que ele recebeu, ele transmite para nós. Ele transmitiu para nós. Porque sim, irmãos, a salvação é pelas obras de Cristo. É só para ver quem estava dormindo. Nós somos salvos pelas obras de Cristo, irmãos, não pelas nossas. Não existe almoço grátis. Já ouviu essa expressão? Não existe. Foi caro. Nós herdamos a vida conquistada por Ele, juntamente com todas as bênçãos que já recebemos, estamos recebendo e ainda iremos receber. Deus faz todas as coisas, irmãos, conforme a sua perfeita, santíssima
e sapientíssima vontade, para louvor da sua glória. É interessante, irmãos, a gente notar, como eu falei no começo da exposição, que a gente não pode separar esse texto. Mas esse texto, ele tem alguns refrões. Ele tem um refrãozinho que se repete 3 vezes. No final, no versículo 6, no verso 12 e no verso 14, que é para louvor da sua glória. Pode ter algumas pequenas variações na forma como está escrito, mas a ideia é essa. Para nos lembrar, irmãos, que a obra de Deus Pai, a eleição de Deus Pai, é para louvor da sua glória. A obra do Deus Filho é para o louvor da sua glória. E a obra do Deus Espírito é para o louvor da sua glória. Ele não é apenas imutável. A vontade de Deus não é apenas imutável, mas também é generosa, amorosa e graciosa, de modo que nós podemos descansar seguros nela. Jesus Cristo, irmãos, é o que há de mais valioso no universo e fora dele. Tudo está debaixo do domínio dele. Diante desse texto, eu preciso fazer coro com o pastor Paul Washer. Se pegarmos todos os seres, plantas, animais, pessoas, anjos, planetas, estrelas, galáxias e colocássemos de um lado de uma balança e do outro lado estivesse Jesus Cristo, a balança não ia nem se mover. Ele vale infinitamente mais do que todas as coisas, pessoas e seres juntos. E ele se entregou para morrer numa cruz por mim e por você. Ele é o centro, ele é a origem de todas as coisas. Tudo foi criado por ele e por causa dele. Pois como Lucas registra no livro de Atos, nele vivemos, nos movemos e existimos. Não existe nada, irmãos, que escape da soberania de Cristo. Não existe 1 centímetro quadrado no universo em que Jesus Cristo não possa apontar e dizer, é meu. Mas isso não é apenas porque sim. De fato, o Senhor Jesus poderia, mesmo sem a cruz do Calvário, olhar para tudo que ele criou e dizer, é meu. Mas ele, em sua imensa graça, imensa bondade, e para louvor da sua glória, desceu até o madeiro e mereceu o nome que tem. Nós não merecemos ser chamados seus filhos, mas ainda assim, ele chamou cada um de nós. O Pai glorifica o Filho, o Espírito aponta para o Filho. Nele está a plenitude da divindade. Por isso, irmãos, nosso papel é só um: buscar o seu reino. Se a vontade de Deus ela nos dá a segurança de não precisarmos andar ansiosos por nada, ela agora nos comissiona, ela nos dá uma missão: busquem o reino de Deus. Sirvam ao Rei, Senhor Jesus Cristo, que na sua primeira vinda aqui, entrou triunfantemente na cidade, em cima de um jumentinho, mas voltará montado num cavalo branco. E quem estava aqui hoje na escola dominical já ouviu isso, teve o privilégio de ouvir isso, de forma melhor, com mais tempo. Por isso venham à escola dominical, irmãos. Ele não voltará como ele veio. Ele veio como um servo sofredor, humilhado, escorraçado. Mas ele voltará como um general, um rei vitorioso, com um manto encharcado de sangue, mostrando, está aqui o sangue, mas eu estou vivo. Olha aqui minha vitória. E nós vamos poder adentrar e olhar e ver um irmão, e ver alguém semelhante a nós de carne e osso,
nós fomos predestinados para Ele, para sermos conformados à sua imagem. Você não foi chamado, irmão, para permanecer igual. É fato que o Senhor Jesus chama: venham como vocês estão, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas depois que você vem, precisa ocorrer uma mudança. Depois que você vem, a sua vida não pode ser mais a mesma. Você foi transformado para continuar se transformando. Você não foi chamado para ser você mesmo, mas sim para ser parecido com Cristo. Você foi chamado sim, não para ser você, mas para ser uma cópia de Jesus. Não é disso que eles nos chamam? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Não foi isso que ele disse? Como Paulo ensina aos Colossenses: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Colossenses 3, de 1 a 5. Façam morrer. Ou como tem outra tradução, mortificai. Jesus Cristo não se sacrificou a si mesmo para que nós tivéssemos uma fé morta. Ele se entregou para que vivêssemos de modo digno do seu sacrifício. Terceiro ponto, irmãos. Nos versos 13 e 14, nós temos a aplicação da eleição pela ação do Espírito Santo. A eleição eterna do Pai e o sacrifício de Cristo são aplicados a nós pela pessoa do Espírito Santo. Pela justiça de Cristo nós somos declarados justos. Pela santidade de Cristo nós somos chamados santos. Nós somos feitos santos. A loucura da pregação do Evangelho só frutifica em nossos corações se o Espírito Santo de Deus preparar a terra. Nós apenas semeamos e regamos. Ele é quem dá o crescimento. De modo que a nossa obrigação, irmãos, como crente, é pregar e não converter ninguém. Isso é maravilhoso. Irmãos, eu confesso que se Deus tivesse me mandado converter alguém, eu entraria em parafuso. Porque eu olharia para as pessoas ao meu redor que não creem em Cristo Jesus, e eu não conseguiria comer em paz, não conseguiria descansar em paz, não conseguiria aproveitar um segundo sequer da minha vida, porque eu seria atormentado com a imagem daquela pessoa indo para o inferno por minha causa. Mas Deus não nos mandou converter ninguém. Isso é papel do Espírito Santo. Seu papel é pregar. Seu papel é testemunhar. Isso às vezes a gente não quer fazer. A gente quer fazer o papel de Deus. A gente quer fazer o papel do Espírito Santo e converter alguém à força. O seu papel é pregar, irmão. E a palavra de Deus não volta vazia para a salvação ou para a condenação. Pregue, testemunhe, viva. A troca de coração você deixa para o Espírito Santo de Deus. Nós somos apenas os mensageiros que devemos transmitir a mensagem com os lábios e demonstrá-la com a nossa vida. O selo que é trazido aqui no versículo 13, no contexto em que essa carta foi escrita, traz a ideia de algo que para nós parece mais com um lacre. Mais ou menos.
Não é aquele selo postal que a gente coloca na carta só para mostrar. Sinceramente, eu nunca entendi para que serve aquilo ali. Não sei. Eu acho que indica o local para onde vai. Deve ser uma coisa disso. Uma coisa nessa aí. Hoje em dia ninguém mais manda carta, né? Só cobrança que a gente recebe. Mas o selo aqui não era esse. O selo aqui era um pedaço, um pouco de piche ou de cera, que era colocado para fechar a correspondência, que naquele contexto eram rolos. E aí era colocado, fechada aquela correspondência, era pingado aquele material viscoso e era timbrado o selo do rei ou de quem quer que estivesse enviando aquela carta. E esse selo, irmãos, ele servia para mostrar de quem era aquela correspondência, a quem aquilo pertencia e quem tinha o direito de abrir. Por isso que lá em Apocalipse a gente vê os selos sendo rompidos. É um lacre. Quem é digno de romper os selos? Cristo. Só Ele é digno de mexer com a gente. Só Ele que pode. O Espírito Santo, irmãos, Ele é o selo do Senhor sobre a minha e a sua vida. O Espírito Santo nos selou, nos fazendo propriedade exclusiva de Deus. Ninguém pode nos arrebatar da mão de Deus, irmãos. Ele não só nos guarda, como testifica para anjos e homens que nós temos um dono. A igreja tem um dono. Irmão, essa igreja aqui só está de pé ainda porque ela tem um dono. Esse dono é Cristo. Ai daqueles que intentam alguma coisa contra a igreja do Senhor. Quando Paulo é convertido no caminho de Emaús, Jesus Cristo pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus Cristo já tinha morrido e ressuscitado. Paulo não estava perseguindo literalmente a pessoa de Cristo. Paulo estava perseguindo os cristãos. Mas quem tenta alguma coisa contra a igreja de Cristo, tenta alguma coisa contra Cristo. Irmão, quem tenta alguma coisa contra a minha esposa, tenta contra mim. E ai daquele. Se eu que sou fraco, pobre, miserável, pequeno, vou virar um bicho, se mexerem com a minha esposa, imagine o Senhor. Ai daquele que intenta alguma coisa contra os eleitos de Deus. É Deus quem os guarda. O Espírito Santo também é o penhor na vida do crente. É Ele quem garante que Jesus Cristo vai nos buscar, vai voltar para nos buscar. Ele é o próprio Deus habitando em mim e em você. Ele faz que a nossa vida redunde, como repete o texto pela terceira vez, para o louvor da sua glória. O penhor, irmãos, é algo de valor que você deixa com alguém como garantia de que você vai voltar lá. Se eu deixo uma joia, um relógio, alguma coisa numa loja de penhores e peço um dinheiro emprestado, aquela joia é a garantia de que eu vou voltar lá e pagar esse dinheiro que eu peguei emprestado, com juros e correção. O Espírito Santo, irmãos, Ele é o próprio Deus, em mim e em você, que garante que Jesus Cristo vai voltar para nos buscar. Por mais que nós julguemos a promessa tardia ou tardando, ela não tarda. Na hora certa, Jesus vai voltar e vai buscar cada um de nós. E nós vamos habitar com Ele e uns com os outros por toda a eternidade. Quando Deus, irmãos, através de Moisés, enviou seus prodígios à terra do Egito, foi ordenado aos filhos de Israel que passassem o sangue de um cordeiro nos umbrais das portas,
para que o anjo da morte passasse por cima das casas dos judeus e ferisse apenas os filhos dos egípcios. É daí que vem a palavra Páscoa. A palavra Páscoa é a transliteração, ou seja, é como se você pegasse o nome e não traduzisse para outra língua, e você pegasse só os sons e adaptasse para os sons da outra língua. Então a Páscoa é a transliteração da palavra hebraica que significa literalmente passar por cima. É o livramento de Deus para com o seu povo. Foi o próprio Deus vindo em misericórdia para com o seu povo. Depois de enviar 9 prodígios, irmãos, praga é para o egípcio. Para o povo de Deus, o que Deus fez são prodígios, são maravilhas. São instrumento da libertação de Deus. Praga é para quem está de fora. Hoje, irmãos, o Espírito Santo é quem nos cobre com o sangue de Cristo. O Cordeiro perfeito. Perdão. O Cordeiro perfeito e definitivo. De forma que no dia do juízo, e ele virá. Não se engane. Deus vai julgar todas as nações. Mas no dia do juízo, quando nós estivermos todos face a face com Deus, o Espírito Santo, aqueles que foram cobertos pelo sangue de Cristo, pela obra do Espírito Santo, eles não serão julgados. Deus Pai vai olhar para nós e vai nos ver cobertos pelo sangue do seu Cordeiro perfeito. E aí Ele não vai nos imputar pecado. Ele não vai ver nossos pecados. Porque Cristo já pagou pelos nossos pecados. Nossos pecados já foram condenados. Deus não condena o pecado 2 vezes, irmãos. Todos aqueles pelos quais Jesus Cristo morreu serão salvos. Todos aqueles eleitos de Deus desde antes da fundação do mundo foram aqueles que receberam o sacrifício de Cristo através da renovação da sua mente pelo agir do Espírito Santo. Nenhum se perde, irmão. Nenhum se extravia. Que maravilha. Nós temos a certeza de que um dia nós vamos olhar para Deus face a face. E quando Ele olhar para nós, Ele possa ver Cristo. Você pode ter essa certeza, irmão. Eu só falo por mim. Não que eu mereça, de jeito nenhum. Mas eu sei em que eu tenho crido. Você pode ter essa certeza de que um dia, no dia do juízo, Deus não vai lhe julgar. Porque se Ele lhe julgar, irmão, eu tenho uma péssima notícia para você. Se Ele lhe julgar pelos seus méritos, você não tem como ser absolvido. Você só tem como ser absolvido se você estiver debaixo dos méritos de Cristo, porque Ele foi absolvido. Nós temos o Espírito Santo de Deus, irmãos. Agora nós somos livres para adorá-lo da maneira que Ele quer. Nós não somos livres para fazer tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que dá na telha. Nós somos livres para fazer a vontade de Deus. Nós somos livres para adorá-lo. Nós somos livres das amarras do pecado para agradar a Deus. É para isso que serve a nossa liberdade. Livres do pecado, do senhorio do pecado, livres da morte. Mas o mesmo Paulo que nos garante que o Espírito de Deus jamais nos deixará, é aquele que ordena para que sejamos cheios do Espírito. É aquele que ordena, não se embriaguem com vinho. Isso é fácil, né, irmãos? Mas sejam cheios, enchidos do Espírito Santo de Deus. É muito fácil, irmão, você olhar para alguém que está embriagado e dizer, está pecando. Mas a mesma palavra de ordem que diz para
nós não nos embriagarmos, ela diz para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Quantos de nós não pecamos por isso? Quantos de nós não deveríamos ser disciplinados porque vimos ao culto, vimos prestar culto ao Senhor sem estarmos devidamente cheios do Santo Espírito de Deus? E o enchimento do Espírito Santo de Deus, irmãos, não é como uma represa cheia de água que pode esvaziar e encher de novo. Mas em vez de você pensar na represa de, por exemplo, uma usina de geração de energia, o enchimento do Espírito Santo é como as turbinas, que quando abrem suas comportas, elas ficam plenamente cheias daquela água. A água flui, passa, mas está enchendo aquele lugar. É assim que deve ser o enchimento do Espírito Santo na nossa vida, irmão. Constante, contínuo, incansável. Não entristeçamos o Espírito Santo, irmãos, vivendo uma vida medíocre, em que damos vazão à nossa carne, mas vivamos de modo digno da vocação com a qual fomos chamados. Irmãos, a gente tem que acordar e viver de modo digno daquilo que eles nos chamam lá fora de cristãos, de pequenos cristos, buscando a Deus. Quanto tempo na sua semana, não responda em voz alta, por favor. Quanto tempo na sua semana passada você dedicou à leitura da palavra de Deus e à oração? Quantas vezes você fez seu devocional diário? Para isso você não precisa ser teólogo, nem ter um teólogo no seu encalço. Você só precisa do Espírito Santo de Deus, que é infinitamente maior e melhor do que qualquer teólogo. Você tem o Espírito Santo de Deus? Então busque a Deus. Garanto que falta de Bíblia em casa não é. É falta de vontade. A salvação, irmãos, com a qual nós fomos agraciados, é uma obra do Deus triuno. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pelo conselho eterno da vontade divina, nós podemos receber a graça de termos paz com Deus por toda a eternidade. Que maravilha! Por causa de tão maravilhosa obra, podemos ter a doce esperança de que um dia vamos morar com Cristo e uns com os outros. Nossos planos podem se frustrar, irmãos, mas o plano eterno de Deus é infalível, infrustrável. É impossível que a palavra de Deus não se cumpra. Ele não muda de ideia. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E não tem ninguém que possa torcer o braço de Deus também. Irmão, você quer maior segurança que essa? Você está nas mãos de um ser, de um Deus que é todo poderoso. Não tem ninguém que possa tirar você à força das mãos de Deus. Mas Ele também não muda de ideia. Ele não vai lhe jogar fora. Apesar de quem você é. E apesar de quantas vezes você desagrada a Ele. Aquele que começou a boa obra em nós, Ele vai completar, irmãos. Nós fazemos planos, mas Deus faz decretos. E os decretos de Deus não mudam, só se cumprem. O plano redentivo que Ele começou, Ele mesmo vai finalizar. Não há quem o impeça, não há imprevistos e nem mudança de planos. A obra salvadora de Deus já está completa. Quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém. A graciosa eleição do Deus triuno, entretanto, deve gerar em nós uma vida transformada, uma vida digna de sermos chamados pelo seu nome. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a sermos fiéis, a sermos cada dia mais conformados à imagem de Cristo. Mesmo que doa, às vezes vai doer. Você colocar um objeto dentro de uma forma, às vezes você tem que arrancar um pedaço. Que Deus arranque nossos pedaços, que não lhe agradam. Que Deus amasse os nossos lados, que não se conformam à sua vontade.
Que Deus nos faça crescer, irmãos, e amadurecer como igreja, como servos, como filhos de Deus. Vamos orar. Senhor Deus eterno, bondoso, te louvamos por tua tão maravilhosa graça. Te louvamos, ó Deus, pois só tu és digno de ser louvado. Te louvamos, ó Deus, porque podemos descansar na tua bendita e maravilhosa obra. Te louvamos, ó Deus, porque temos a certeza de que não há quem nos arrebate